Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus é maravilhoso. Pastor Lincoln, seja mais do que bem-vindo em nome de Jesus. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Bom, gente. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja com você. Amém? Vamos sentar. É bom estar aqui de volta, ver esse grupo de homens, né? Que bom. Foi como o irmão disse mesmo. A fama dos homens aí fora pode não ser muito bom, mas o bom é que isso não é geral, né? Em tudo isso existem exceções. E uma das coisas que nós precisamos como homens de Deus nessa cidade é fazer diferença, né? É ter coragem para ser diferente. Isso é uma determinação que tem que estar no nosso coração. Todos fazem de um modo, mas eu quero fazer como Deus faz. Esses dias, eu ouvindo o Hernandes Dias Lopes falar uma coisa, eu achei muito interessante. Ele diz que o mundo não precisa ver o nosso nível de conhecimento bíblico, mas eles precisam ver Jesus em nós, né? Eles têm que olhar e ver a presença do Senhor em nós. Então, isso aqui é importante. Eu quero citar com você um versículo muito conhecido, é o Salmo 37, versículo 25. Principalmente quando a gente passa dos 50 anos para frente, aí que esse versículo fica bem gravado mesmo. Vamos lá? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem seus filhos mendigando pão. Vamos mais duas vezes, vamos lá? Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem seus filhos mendigando pão. Mais uma vez, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem os seus filhos mendigando pão. Senhor, nós te damos graças, nós te louvamos porque no nome de Jesus nós nos reunimos aqui nesta noite. Nós te damos graças, Senhor, porque na tua palavra, que é a verdade, encontramos a esperança para este tempo e para a eternidade, Pai. E nós te agradecemos por essa declaração tão poderosa, que diz que um justo jamais ficará desamparado, e nem os seus filhos, nem os seus familiares. Pai, muito obrigado por essa fidelidade, por este amor, em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Eu quero fazer uma pergunta. Qual é a base para se ter esperança? Qual é a base? A base para se ter esperança é fé. É a promessa de alguém que tem palavra, de alguém que pode cumprir, não é? Isso sim é o que nós precisamos. E a nossa base está neste livro. Aqui nós temos as promessas. Veja que esse salmo que nós acabamos de ler, o salmista ele está dizendo com tanta ênfase e determinação. Quando Deus usou Davi para escrever isso, ele já estava bem idoso. Ele diz, olha, eu fui jovem, agora eu já sou idoso, mas eu nunca vi um justo desamparado. Irmãos, isso é tremendo, não é? É muito bom nós pensarmos sobre isso. E quando nós vivemos numa geração, numa época, num tempo de tantas incertezas, de tanto sobe e desce, de tanta novidade ruim, a gente sabe, olha, mas o Senhor prometeu que estaria comigo todos os dias, até a consumação do século. Parece que só o irmão ali que ouviu esse versículo que eu citei. Eu acho que foi só ele, eu vou repetir de novo. O que o Senhor disse? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Eu senti que eu não tinha pronunciado bem. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é muito importante quando nós olhamos na palavra de Deus e buscamos alento para a nossa alma. Eu vou começar contando um testemunho. Eu moro em Belo Horizonte há 25 ou 26 anos. Eu vim do estado do Tocantins, que antes era Goiás. Eu sou natural de Goiás, não daquela região mais para o sul. E por algumas vezes, Deus usou pessoas para nos dizer que estava nos tirando daquele lugar,
que Ele iria nos tirar daquele lugar para uma cidade muito grande, onde pessoas nessa cidade seriam como um formigueiro. Onde morávamos, tinha uns 50 mil habitantes, eu imagino. Aquilo parecia para mim uma utopia ouvir uma coisa dessa, porque como isso poderia acontecer? O testemunho é longo, mas eu quero focar numa outra parte desse testemunho. Fiz a introdução para você entender. Aí Deus nos traz para Belo Horizonte. De uma forma milagrosa, surpreendente, viemos para Belo Horizonte. Irmãos, vocês imaginam o que é um deserto? Nós viemos e começamos a andar num deserto. Naquela hora, a pergunta que mais queria calar, queria quietar em mim, era essa pergunta: mas Senhor, como o Senhor disse que nos traria, o Senhor disse que nos usaria, o Senhor disse que nós iríamos abençoar, nós seríamos abençoados, mas eu nunca pronunciei isso aí. Isso é aquelas coisas que a gente não tem controle, às vezes, que vem na cabeça, mas você não deve verbalizar isso. Mas sabe de uma coisa? Por que firmar na palavra do Senhor nos dá firmeza em meio à tribulação? No meio daquela luta, aquela dificuldade que parecia que nada dava certo, eu e minha esposa tínhamos uma convicção. E é isso que eu quero que você saia com esse ensinamento hoje aqui. Se Deus falou, se Deus te falar, não titubeie, não muda a rota, continua na rota que Ele te deu. Eu e minha esposa, nós em momento nenhum nós dissemos assim: agimos errado, nós não ouvimos Deus não. Tínhamos tudo para dizer, os fatos, mas nós nunca dissemos. O nosso coração, mesmo diante daquela luta, nós tínhamos essa convicção: nós estamos aqui porque Deus nos trouxe. Aí você fala assim: mas é lógico, eu saí de uma cidadezinha daquela para uma cidade grande. Primeiro, eu nunca tive vontade de morar em cidade grande, eu já tinha morado em Brasília, então eu não tinha vontade. Então não era uma novidade para mim a cidade grande. Mas uma coisa nós tínhamos, era a convicção de que nós tínhamos ouvido a Deus. Irmãos, é muito importante para que nós mantenhamos viva em nós a esperança, é nós ouvirmos o Senhor, é ouvirmos do Senhor. Não tem uma placa na estrada que diz assim: na dúvida, não ultrapasse. Não tem essa placa na estrada? Então, na dúvida, não saia. Na dúvida, ouça o que o Senhor tem para te dizer. E quando Ele disser, siga. Pode ir que você vai encontrar esses percalços, mas creia, o Senhor falou. Então, por isso eu confio. Por isso eu mantenho essa esperança. Sabe, muitas vezes, Deus dá uma palavra acerca de um filho, e de repente ele vai se tornando adolescente, jovem, e parece que ele está fazendo 1000% oposto da palavra que nós temos. Mas irmão, fique com a palavra do Senhor. Não olhe para as atitudes para te desanimar. Você, não, quando eu digo não olho, não considera ela como que a palavra que você ouviu foi uma mentira, um engano. Não. Eu quero que você abra comigo 2 Samuel, capítulo 5. É um texto muito conhecido, 2 Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 17. 2 Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 17. E nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 25. Tá? Já está aqui, eu vou ler com vocês por aqui, de 17 a 25, tá? Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu o entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou, e disse: assim
como as águas de uma enchente causam destruição pelas minhas mãos, o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado de Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi e seus soldados o apanharam. Mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo. Vou ler a primeira frase. Então Davi consultou o Senhor de novo, que ele respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataca-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Irmãos, se você observar, essa atitude de Davi de consultar o Senhor, de perguntar ao Senhor, era uma coisa comum. A gente não acha outra pessoa na Bíblia que tinha essa atitude com tanta frequência quanto ele teve nas narrativas bíblicas. Qual a importância de consultar o Senhor? É para que venhamos a dar passos firmes, com segurança, mantendo a esperança, mesmo diante da adversidade. Não, o Senhor disse, e assim será. O Senhor falou, e assim vai acontecer. Então, isto gera em nós fé, isto gera em nós consciência da presença de Deus naquele propósito. Irmãos, eu quando olho a vida deste homem, você sabe que ele teve um desastre familiar sério. Mas esse homem, ele tinha uma característica muito interessante. Este homem era um homem que temia a Deus com todo o seu coração. Ele não tolerava afronta ao exército de Deus. Ao Senhor ele não tolerava. Tanto que aqui, quando ele é ordenado, ele é colocado como rei, eles vieram para atacá-lo e prendê-lo. E é claro, se ele desse bobeira, eles iriam matá-lo. Mas naquela hora, ele faz uma pergunta ao Senhor. Por quê? Possivelmente porque em todas as batalhas bíblicas, até onde eu lembro, nenhuma delas o povo de Deus era em maior quantidade do que o inimigo. Sempre era menor. E às vezes, muitas e muitas vezes menor. Então isso fazia também com que Davi tivesse a preocupação de ouvir a Deus primeiramente. E aqui quando ele ouve, Deus diz: não, pode ir, eu vou entregar ele nas suas mãos. E a palavra diz que houve o primeiro embate, os filisteus recuaram, deixaram uma porção de bagulho lá, eles recolheram, mas eles não foram embora, eles voltaram. Onde eu admiro agora essa situação, eu já comentei isso aqui, acho no encontro que nós tivemos de casais uma vez, o que me impressiona, porque se eu, no lugar de Davi ali, vejo os filisteus voltando novamente, eu possivelmente, até conhecer este texto, eu não consultava mais o Senhor. Por quê? Ele já tinha uma palavra. O Senhor já tinha dito que ia entregar nas mãos dele. Mas o que a Bíblia diz? Quando eu li 2 vezes aquele versículo, e tornou Davi consultar de novo o Senhor. Ele já tinha tido uma primeira vitória. Agora o inimigo se reorganizou e veio. Então a Bíblia diz, ele tornou a consultar o Senhor. O Senhor mudou de ideia? O Senhor fez o que agora? Deu uma estratégia diferente. Então, muitas vezes, nós estamos querendo resolver um mesmo problema, uma mesma situação, com a velha estratégia. Você vê que o tempo não foi longo, o inimigo se refez, a Bíblia não fala se foi um dia, 2, uma semana, mas ele se organizou e veio e ele tornou a consultar. Aí o que o Senhor disse a ele? Olha,
não os ataque pela frente, mas dê uma volta por trás deles, ataca em frente das amoreiras, e assim que você ouvir uns passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, porque será esse o sinal que o Senhor saiu à sua frente. Às vezes nós tentamos e resolvemos um problema com um filho, o outro amanhã tem outro tipo de problema, e fala assim, o mesmo jeito que eu fiz com aquilo lá, eu vou fazer com isso aqui. Não vai funcionar não. Diga, Senhor, me dê a estratégia para esta situação. É isto que nós precisamos. Por que quando você olha a história desse homem, em matéria de guerra e de reinado, foi de vitória? Porque você vai ver muitas vezes, né, tinha um povo chamado Keila. Então, quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando, ele perguntou ao Senhor, devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu, vai e ataque os filisteus e liberta Keila. Os soldados de Davi, porém, disseram, aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. De novo, no mesmo texto, em 4 versículos, Davi consultou o Senhor novamente e disse, levante-se, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus na sua mão. Irmãos, é importante, sabe, eu sempre falo isso, às vezes nós fazemos coisas sem consultar o Senhor, e nós os chamamos apenas para abençoar aquilo que nós fizemos. Eu compro, eu vendo, mas eu não procurei ouvir o Senhor. Depois que eu faço um negócio, aí que eu digo, Senhor, agora pessoa, esse carro velho que eu comprei aqui, eu fico imaginando que Deus fala assim, meu Deus do céu, tem que gastar uma porção de anjos para guardar esse homem agora, porque esse carro velho não era o que eu tinha para ele, logo que encrenca que ele comprou, não é? Irmãos, aprenda, sabe, nós já sabemos por antecipação, que vamos chegar em vários estágios da vida lá na frente. Quem não sabe aqui que um dia vai se aposentar? Quem não sabe aqui que um dia vai ficar idoso? Só se morrer antes, mas se não morrer, você vai ficar idoso e vai se aposentar. Por que eu tenho que deixar para orar depois que eu me aposentar? Por que eu tenho que deixar para orar depois que eu estiver idoso? Não, irmãos, aquilo que é desejo, preocupação do meu coração, eu devo colocar isso desde agora diante do Senhor. Irmãos, o Senhor, Ele não mudou, a Bíblia diz, Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será o mesmo para sempre. Quando a gente olha no Salmo 112, que mostra as promessas da vida futura daqueles que são piedosos, todo esse salmo é fantástico no tocante à questão do homem, né? Ele diz, bem-aventurado o homem que teme o Senhor e se comprar nos seus mandamentos. Ele diz, sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração do justo, na casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Olha esse versículo 4, eu ressalto esse versículo 4 como um versículo fantástico deste capítulo. Além de todas as promessas, ele diz assim, ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Veja bem, ao justo, aquele justificado, aquele que anda com Deus, aquele que teve o perdão sobre os seus erros, seus pecados, suas falhas, aquele que procura agradar a Deus, a Bíblia diz, a este daí nasce luz nas trevas. Ou seja, treva, você tem noção o que é treva. A gente, eu posso dizer aqui que talvez 90% nunca viu uma escuridão densa, profunda. A treva é uma coisa terrível. Eu nunca tive, eu já contei uma vez aqui, fui numa mina de carvão no Chile, e eles levaram nós para fazer um turismo naquela mina. E o cara saiu lá contando lá o que acontecia, como é que o povo trabalhava, como é que era, e que não tinha lamparina, aquele fogareirinho assim, aquela lâmpadazinha que na época era carbureto para todo mundo, e que tal, que o cara levava, põe ali o cara ajoelhado de frente da parede, e ele ia cortar o dia inteiro, aí de tarde ele vinha, e assim por diante. Num dado momento, ele falou assim, para vocês terem uma noção, como eles trabalhavam, todo mundo aí, desliga o foguinho de vocês aí. Meu irmão, 30 segundos parecia um dia dentro daquele lugar ali. Quando eu ia abrir a boca para dizer para ele, meu irmão, vamos ligar esse negócio, você continua a contar para nós já vimos isso aqui já. Não precisa, não havia mais escuro não. Pai, você sabe o que é você não enxergar,
Porque aqui, se essa energia acabar agora, a gente tem um primeiro momento que você fica completamente cego mesmo, você não vê. Mas com fração de 1 minuto ou menos, você começa a ver vulto, você começa... É assim, não é? Mas a Bíblia diz que nas trevas, pelo qual o justo pode passar, ele diz, ali vai surgir provisão. Tem um líder da Jocum aqui em Belo Horizonte, um casal, eles são líderes da Jocum, aqui das bases de Belo Horizonte, ele chama Erlon e ela chama Wanda. Não sei quantos aqui os conhecem. Ninguém, né? Já são missionários há muito tempo da Jocum. E esse homem, ele faz um trabalho toda semana naqueles hotéis da Guaicurus, ali próximo à rodoviária. Você sabe que aquilo ali é um prostíbulo legalizado, né? Tanto de mulheres quanto de travesti. Lá tem uns ali que é só para travesti e outros só para as mulheres. E toda semana ele vai lá evangelizar. Os donos não acham ruim, e as mulheres e os travestis pedem ele oração, e ele vai toda semana. E agora, recente, há pouco tempo, ele foi um dia com um amigo, algumas pessoas, e tocaram numa porta, porque lá eu nem sabia como é que aquilo funcionava. Lá é o seguinte, a prostituta aluga o quarto por uma diária, por um dia. Então aquele quarto fica por conta dela o dia inteiro. Ao final do dia ela tem que pagar, eu não sei quanto, até quero perguntar a ele, mas não perguntei. Digamos que seja R$300 por dia ou 200. Então ali ela tem quantos programas ela quiser ter, enfim, está com toda a liberdade. Eles chegaram numa porta e bateram. No que bateram, a mulher abriu a porta e disse, ai, Jesus está aqui, Jesus está aqui, e fechou a porta. Ele disse que olhou para o amigo dele e disse, mas não entendi nada do que está acontecendo, o que é isso? Ela abre a porta de novo e fala para eles, entra aqui. E ela diz para eles, eu sou uma serva de Deus. Eu sou uma serva de Deus. Mas a situação lá em casa está ficando tão difícil, que vai chegar um momento em que meus filhos vão querer comer e nós não vamos ter o que comer. Então uma vizinha que faz ponto aqui, falou para mim, olha, eu consigo para você ir para lá? Não, mas eu não posso, eu sou uma mulher de Deus. Não, só por uns dias, depois você, que firmar os pés, você sai fora. Ela disse, só eu sei como é que eu vim para cá. Ela falou, e sabe de uma coisa? Quando bateu na porta, eu disse para mim mesmo, chegou o primeiro cliente. E quando eu vejo é vocês crentes. E a mulher estava chorando. Ela disse, isso não é o meu lugar. Sabe, não é o meu lugar. Eu sou a mulher de Deus. Eles oraram por ela, reuniram o grupo que tinha ido evangelizar lá, levantaram uma oferta, pagaram aquela diária para ela, e um deles já ligou para um empresário que ele conhecia e já arrumou um emprego para ela na hora. Ela já saiu lá de dentro, com eles. Ou seja, ao justo nasce luz nas trevas. Irmãos, guarde isso. Ao justo nasce luz nas trevas. Aquele momento em que você chega, que você fala assim, acabou. Eu não tenho mais chance de sair dessa situação. Seja por enfermidade, seja por dívida, seja por trabalho, enfim. Guarde essa palavra. Você é um homem de Deus. Vejo que aqui nós temos algumas irmãs. Você é uma mulher de Deus. Guarde isso. Há, da parte do Senhor, uma provisão para você. Então, nós precisamos entender. O versículo 7, ele diz assim, ele não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme. É isso, irmãos. Quando a nossa comunhão com o Senhor está bem, não significa necessariamente que nós não vamos ter luta. Não significa necessariamente que a solução está ali na porta esperando. Ela pode até durar um pouco mais, aquela batalha, mas eu tenho sempre a convicção de que a hora que eu lançar o pé no escuro, porque eu não estou enxergando, o Senhor vai colocar a terra embaixo. É isso que nós precisamos.
Você está vendo a inflação está subindo, uma coisa acontece, outra sobe, outra baixa. Olha, eu quero dizer para você uma coisa. O Senhor está acima de toda e qualquer situação. Vou contar outro testemunho pessoal resumido. Eu fui empresário. Tínhamos um supermercado, era mais ou menos a metade disso aqui, ou um pouco menos. Irmãos, eu comprei esse supermercado, eu tinha tanto dinheiro, igual eu tenho aqui na minha mão agora, nada. Naquela época do plano cruzado, onde produtos faltavam para todo lugar e todo mundo. O cara me chama e diz, eu quero vender para você esse supermercado. Eu disse, você está doido, hein? Eu vou comprar como, rapaz? Eu não tenho dinheiro. Ele falou, mas eu quero vender para você. Eu falei, mas você não entendeu, eu sou empregado, como é que eu vou comprar um supermercado? Eu quero vender, e você vai me pagar do jeito que você quiser, em quantas vezes você quiser. Ele teve uma decepção familiar, ele queria mudar da cidade. Meu irmão, eu não posso fazer isso, eu não posso. Não é que você não pode, o mercado já é seu, vem para fazer o balanço. Agora o interessante, que muitas vezes, inúmeras vezes, sempre que eu passava por aquela rua, aquela avenida, eu falava para minha esposa ou para alguém que estava comigo, se eu tivesse condições, um dia eu ia comprar esse mercado aqui, ó. Eu falei aquilo muitas vezes. Agora o dono do mercado, que não sabia nada de mim, não era meu amigo, não era meu conhecido, me faz uma dessa. E aquela crise de não ter produto nem nada. Mas como eu tinha muito conhecimento, eu era comprador de uma cooperativa, não me faltou produto, eu tinha produto todo dia. Dinheiro era vender no almoço para comprar a janta. Vendia hoje para pagar as duplicatas amanhã, porque eu não tinha capital de giro aí. Como é que ia fazer? Irmãos, houve um momento em que o tempo fechou, de tal forma que eu pensei, agora é o fim. Orar e chorar é o que eu sabia fazer, não sabia fazer outra coisa não, era orar e chorar. A minha mulher falava para mim, Lincoln, se eu não te conhecesse, Lincoln, eu ia dizer que você tem mulher fora, porque não pode, do jeito que você está, não tem sentido. Como é que você está abatido desse jeito? Não sei, eu estou mal. E chegava, ela me dava um gás, meu irmão, e eu quero dizer isso para você, aprenda a ser um marido e um pai abençoador. Não jogue pessimismo dentro da sua casa, não jogue, seu filho caiu, não passou na prova, não importa, diga, filho, levanta, vai ter a próxima você vai conseguir. A mulher está ruim, elogia, fala que ela está bonita, mesmo que ela ainda vai ficar, mas já fala logo agora. Entendeu? Já fala logo para ela ficar mais rápida. É isso, irmãos. Nós precisamos. Você já viu, não sei se vocês conhecem, que eu sei que aqui não tem ninguém aqui no auditório assim. Tem mulher que fala assim, ai meu Deus, quando meu marido chegar, é pessimista demais, tudo para ele dá errado, nada dá certo, não vou nem contar para ele. Irmãos, o homem de Deus é um homem de esperança. A esperança não é pelo que meus olhos físicos vê, mas é porque os olhos do meu coração crê. E o homem de Deus tem que ser assim. Ah, mas como é que você está vendo alguma coisa? Aqui não, mas aqui eu estou vendo. Ah, mas você é louco, como é que Deus vai fazer? Eu não sei, mas eu sei que Ele sabe fazer. Então é isso que nós precisamos. Então a inflação sobe, baixa. Nessa dívida do supermercado, para finalizar, se eu vendesse tudo que tinha, eu não pagava a metade. Que metade? 20%. Porque você lembra que o juro ficou louco aí, era inflação de 80 por mês? Você quer uma coisa pior do que isso, dessa dívida? A casa do meu sogro estava em garantia no empréstimo que eu tinha feito no banco. Eu não lembrava do meu sogro não, eu só lembrava da minha sogra. Meu Deus do céu, já até sei qual o sermão, trabalhamos a vida inteira e tal, agora perdemos tudo. Aquilo era uma perturbação para mim, mas não comentamos, eles não sabiam, dá a impressão que nós estávamos nadando em dinheiro. Eu pensava, Senhor, como vamos sair dessa? Numa noite, presidente José Sarney pega uma caneta e assina um decreto anistiando todos os micro, pequenos e médio empresários. E eu estava incluído naquela turma ali.
No outro dia eu chego no banco. Falei, companheiro, eu estou aqui para pegar minha quitação. Ele falou assim, olha, é direito, é verdade, mas eu vou te contar uma coisa para você. Você não vai pegar mais empréstimo aqui, você não vai ter cheque. Meu irmão, eu quero isso para quê, rapaz? Eu quero ficar livre dessa dívida minha, ué. Eu quero cheque especial, você já me estou atolado. No outro dia, eu não devia ninguém nem nada. Ao justo nasce luz nas trevas. Tá? Ao justo nasce luz nas trevas. Então veja que quando nós olhamos, eu tenho um homem na Bíblia que eu gosto de falar daquele homem. Ninguém nunca pediu para me falar, não, mas quando deixa eu gosto de falar dele. Porque aquele homem me motiva. Aí a gente, para ser sincero para vocês, como crente de 44 anos de crente, eu nunca vi nenhum pastor pregar sobre esse homem. Eu já preguei muitas vezes, se chamar eu prego mais um montão de vezes. Porque aquele homem me motiva. Caleb. Josué e Caleb. Mas Caleb tem umas coisas que eu vou te contar. Era um homem que não era normal. Mas a Bíblia diz que Deus fala para ele assim, porque em Caleb há um outro espírito. Olha só a expressão que está lá. Em Caleb há um outro espírito. Veja bem, eles foram 12 olhar a terra prometida. Lembram disso? Quando voltaram, tiveram que dar o relatório. Os 10 primeiros falaram do relatório da terra que eles viram. Eu te pergunto, eles mentiram? Sim ou não? Não, eles falaram a verdade. O que eles puseram tudo a perder, que eles falaram assim, é impossível. Aquilo lá não tem jeito não, nós não conseguimos ganhar daquele povo lá não. Aquele povo lá, meu Deus, nós perdemos, parecemos um gafanhoto, tão forte que aquele povo é. Olha o que Caleb diz naquele momento. Quando o povo está querendo apedrejar ele, diz, tomara que tivesse morrido na terra, tal. E por que nos traz o Senhor essa terra? Para nós cairmos na espada, tal. Diziam uns aos outros e tal, levantemos um capitão, vamos vamos largar essa situação, essa ideia de ir embora. Naquele momento, Josué diz assim, a terra pela qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Já levantando o ânimo, verdade. Agora, olha o que Caleb diz, preste atenção, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Ele está falando que não tinha os inimigos? Não. Ele diz o seguinte, olha, se nós estivermos bem com o Senhor, preocupa não. Ele tem um meio de fazer isso aí, eu não sei como é que vai ser não, ele vai fazer. Não preocupa, se nós estamos de bem com o Senhor, pode ficar tranquilo, que Ele prometeu e Ele vai cumprir. Ele diz que vai dar a terra para nós. Então que negócio é esse? Veja, ele disse mais uma recomendação. Tão somente, vou ler o versículo anterior primeiro. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Aí diz assim, tão somente, não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco. O cara via ela falar isso, o que o cara falava? Esse cara está viajando aí. Como é que... Irmãos, eles... eu esqueci de falar, não foi? Anota aí, está em Números 14, de 1 a 11. Números 14, de 1 a 11. Eu esqueci de ir para o menino projetar ali, ó. Desculpa. Então, veja bem, nós precisamos, irmãos, firmar naquilo que o Senhor falou conosco. Por isso que é importante a gente ouvir o Senhor. Por isso que é importante a gente depender do Senhor. Porque se o Senhor disser, vai, faça, compra, venda, você pode ter certeza. Pode não vir o dinheiro no dia, mas você pode ter certeza. O Senhor não vai deixar você ficar envergonhado. Mas tem essa convicção, essa certeza de que o Senhor é conosco.
Irmãos, não é aquele Senhor do domingo, é o Senhor de todos os dias. Semana passada, atrasada, um membro do Veredas Antigas me contou um testemunho que eu preciso encontrar com a Vanessa e mora aqui perto, aqui, aquele que era pastor aqui, e esqueci o nome dele. Contou um testemunho que eu fiquei impressionado. Presta atenção. Um casal, Renner e Vanessa, contou um testemunho que um casal estava juntando dinheiro para comprar um carro. E o carro parece que, se não me engano, custava 60 mil. Eles já tinham 40. Foram para o culto. Ela foi para o culto. Chegou lá, o pastor fez um apelo para uma família de missionários na África que estavam numa situação extremamente dificílima. Muito difícil. Ela sentiu no coração que ela deveria dar aquele dinheiro como oferta. Fez um cheque de 40 mil e deu de oferta. Aí chegou em casa e falou para o marido: bem, deixa eu te contar um negócio para você aqui. Eu fico imaginando, ela deve ter entrado pisando miúdo, né? Eu estava na igreja e o pastor contou a situação primeiramente tinha que contar a situação dos missionários, né? Porque eles falam primeiro. E o pastor então pediu para a gente dar uma oferta. Bem, eu senti Deus falando comigo que eu precisava dar aquele dinheiro nosso todo da economia de comprar o carro. Mas bem, tá bom, mas se Deus falou com você, nós começamos a juntar tudo de novo. Aí passou uns dias, ela pegou um jornal, foi olhar, por curiosidade, na hora de carro, e viu um carro da marca que ela queria, se eu não estou enganado, é um Corolla, mais novo do que o que eles pretendiam comprar, anunciado lá. Ele falou assim: bem, vamos fazer o seguinte, vamos ligar para essa mulher, que aqui tem o nome de uma mulher, a gente vai lá olhar, não custa nada, né? Quem sabe a gente financia, a gente faz qualquer outra coisa aí, vamos lá, vamos. Aí chegou lá, olharam o carro, muito melhor do que o que eles estavam querendo comprar. Perguntou, ele falou para a mulher: então está para vender, tá, mas eu não sei se é a senhora ou o pessoal do jornal erraram o preço aí. Ela disse: erraram como? Aqui no jornal está escrito que é por R$1. Ela falou: não, é R$1 mesmo. R$1? Mas como R$1? Ela falou: não, é que o meu marido deixou um testamento que esse carro deveria ser vendido e dado todo o dinheiro para uma mulher que nós fomos descobrir é amante dele há 12 anos. Então nós vamos dar o dinheiro todinho para ela. É R$1 mesmo, para pagar R$1 e ficar com o carro. É de vocês. Irmãos, a mulher diz: não errou não, o valor é R$1 mesmo. Porque o testamento diz que era para dar todo o dinheiro da venda do carro para a amante. E, né, ao justo nasce luz nas trevas. Vamos lá? Ao justo nasce luz nas trevas. Paulo escreve, já estamos caminhando para o final. Paulo, aos Tessalonicenses, ele diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando em nossas orações sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai a operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em Cristo Jesus. O que é que o apóstolo Paulo, quando ele termina de falar sobre os dons, que é o capítulo 11 e 12 de Coríntios, o capítulo 13, ele fala sobre o dom maior, o dom supremo, que é o amor. Mas ele termina aquele capítulo dizendo assim: agora permanece a fé, a esperança e o amor. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Irmãos, é palavra de Deus. A gente encontra, né, o pastor Cláudio, muitas pessoas que às vezes chegam para a gente orar para ele e falam assim: olha, eu quero que você ore por mim, porque eu não tenho fé nenhuma, rapaz. Eu falo: meu irmão, você acha que para mim ter fé é só virei pastor e passei a ter fé? Para mim ter fé eu tenho que fazer igualzinho você também, rapaz. Eu tenho que orar, guardar a palavra, né? A palavra do Senhor não ensina como ter fé. Ele diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Então para mim ter fé é igual a você.
Ah, não, pastor, você é diferente. Só não, meu irmão, é o mesmo jeito. Então, o que nós precisamos, irmãos, aprenda a ouvir o Senhor. Ah, pastor, uma vez eu ouço, eu fico com tanta dúvida. No princípio, isso é comum, porque a gente não está muito acostumado. Você fala, será que isso é coisa da minha cabeça? Será que é ele mesmo que falou? Mas logo você fica tão afinado, eu sempre cito isso como exemplo. Nós todos fomos crianças. Algum dia sua mãe te chamou lá na cozinha, e você estava lá no quarto, e você respondeu, já vou, pai. Isso já aconteceu alguma vez com vocês? Nunca. Porque você conhece o timbre de voz da mãe e do pai. O pai pode ter até a voz fina, mas o timbre deles é diferente. Assim é ouvir a Deus. Quando você lê sobre os heróis da fé, existe um livro da CPAD, ele era muito antigo, foi reeditado pela CPAD, Heróis da Fé. Não esses heróis bíblicos, os heróis do século passado, do outro século. Você fica impressionado com aqueles homens. Um dos homens, dentre muitos, que me impressiona, George Miller. George Miller, ele começou a questão de orfanato na Inglaterra, quando não existia. Ele teve orfanatos com cerca de 4.000 crianças. E sabe como é que esse orfanato era mantido? Pela fé. Pela fé. O testemunho mais conhecido dele, que todo mundo já ouviu com certeza. Se não ouviu é porque chegou hoje aqui, não ouviu ainda, vai ouvir a primeira vez agora. É aquele do café da manhã. Todo mundo, os crentes antigos, tudo conhece. Chegou a hora do café da manhã e informaram para ele, olha, nós não temos pão e nem temos leite. Ele falou, não, pode colocar as xícaras na mesa lá, os copos na mesa lá, e nós vamos orar. Eu fico imaginando os funcionários daquele homem, tudo achava que ele era doido, porque não podia, né? Não, pode colocar, coloca na mesa, hein? Orar. Quando está acabando de orar, chega o dono da padaria da cidade, diz, olha, nós tínhamos uma encomenda grande de pão aí, só que o padeiro fez menor do que o tamanho, então nós viemos aqui doar para vocês. Eles, pode entrar aí, pode colocar. Acaba o padeiro saindo, toca na porta de novo. Quem era? O leiteiro. A roda da carroça quebrou na porta do orfanato. Ele disse, olha, não vai dar para chegar na cidade, vai perder tudo. Ele falou, não, pode trazer para cá, não. Irmãos, este é o Deus que nós servimos. Tá, isso não é história com E, não. É história com H. Isso é história que é verdade, sabe? Então nós precisamos entender que o Senhor quer fazer de nós esses homens de fé nessa geração. Nós temos colega de trabalho que tem medo de chegar em nós, velho. É porque nós somos enjoados, chato, falamos de Bíblia demais, não, porque nós somos pessimistas. A pessoa chega e fala, rapaz, eu estou com medo de você mandar embora. Você tem que ficar com medo mesmo, rapaz. O negócio está feio, hein, que você não imagina. Você faz o que é medo, e essa vaga sua não acha fácil, não. Tem gente que é assim, gente. Tem gente que é terrível, e é crente. E o pior de tudo é isso, é crente. Quem lembra de eu ter contado uma experiência dessa época que eu estava em crise? Um dia eu saí na rua procurando alguém para me dar uma palavra, me trazer um ânimo, que eu estava péssimo. Vi um irmão ali da Assembleia de Deus, que era empresário. Falei, vou falar com aquele cara. Ô Fernando, como é que está aí, meu irmão? Está tudo bem? Aline, estamos lutando aí, você? Eu falei, vou abrir o coração com esse homem, porque ele me dá uma palavra de vida, de ânimo, porque eu não estou vendo sair. Isso antes do milagre que eu falei do Sarney. E falou para mim assim, você está assim então, limpo? Ih, rapaz, pode preparar, você vai quebrar. A metade dessa cidade aqui vai quebrar todo mundo. Meu irmão do céu. Se eu já estava ruim, você tenta imaginar como que eu fiquei. Passou uns dias, eu estou na rua, olha o tal do Fernando lá do outro lado da rua. Eu falei, não vou nem lá. Quero nem ver aquele homem lá mais. Aí eu estou passando, ô Lenco, vem cá. Fala aí, rapaz, e ainda? Está lá aberto ainda? Eu falei, é claro, meu irmão. Nós estamos orando lá para Deus dar força para a gente sair dessa situação. Não adianta não, senhor. Não adianta não, Deus não faz isso não, nessa época agora. Como é que Deus vai fazer isso? Com uma crise doida dessa daí? Rapaz, eu estava arrasado. Você sabe o que eu pensei? Se eu tiver, depois, né? Que na hora eu não pensei nada, estava tão mal que eu fiquei pior. Eu pensei assim, se eu falasse para aquele homem, olha, eu vou comprar um revólver então, para dar um tiro na cabeça, o tanto que ele era pessimista, ele ia falar para mim, não compra não. Você vai gastar dinheiro à toa, que esses revólver de ouro não está disparando mais não.
Você vai comprar o revólver e a bala não vai sair, você ainda vai ter prejuízo. Eu penso que ele ia falar isso comigo, porque eu nunca vi um cara tão para baixo desse jeito. Gente, nós vivemos uma época maravilhosa nesse sentido, de você orar com o seu colega de trabalho, de você orar com seus vizinhos, com seus amigos. É essa hora, não é? Olha o que Abacuque faz naquela oração. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ou dos currais não haja gado. Ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Não é? O que é que muita gente, a gente vê por aí, muitos irmãos crentes: eu sou crente, estou pior do que aquele cara que é ímpio, rapaz. O que você está aplaudindo aí? Que ser ímpio é melhor do que ser crente, velho. O salmista do Salmo 73, ele fala isso. Que ele usa uma expressão muito interessante, você lê depois. Ele fala assim: os meus pés quase escorregaram. O que ele está dizendo? Eu quase desviei, rapaz. Eu vi aqueles ímpios, tudo ficando rico, os olhos gordos, e eu lascado desse jeito aí. Ele não usa lascado, não é o que eu estou falando. Ele diz: eu quase. Mas ele, no final ele diz assim: mas quando eu entrei na casa do Senhor, eu vi o final deles. Eu vi o final deles. Não é? Então, a palavra diz assim, Jeremias 33:3, outro versículo muito conhecido. Vamos repetir ele? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Jeremias 33:3, clama a mim e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Nós vamos terminar agora. Lamentações, capítulo 3, versículo 21, ele diz o seguinte: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você sabe o que significa isso? Tem alguém aqui que nunca teve um aperto? Teve alguém aqui que chegou a pensar que não ia sobreviver mais? Muitos de nós já passamos por isso. Ou pela doença, ou por uma crise, ou por um acidente, a gente pensou isso. Não tem mais jeito. Não é verdade? Mas hoje você está aqui. Então, diante dessa luta, diante dessa dificuldade que você vive hoje, no âmbito da família, profissional, financeira, não sei. O texto diz: quero trazer à memória o que me dá esperança. O que ele está dizendo? Eu vou lembrar daquele livramento que o Senhor me deu, que eu achei que ali era o meu fim. Eu fui na África, em Moçambique, e peguei malária. E o médico chamou minha mulher e falou para ela: seu marido vai morrer. Ela pega o sangue e leva lá para fazer o exame. O cara diz assim: mas essa pessoa quem que é? Meu marido. Ele já morreu. Não, morreu não. Mas como não morreu? Vocês sabem que malária, o limite de contagem chama-se cruzes. E o máximo que uma pessoa pode ter é 6 cruzes. O cara diz: essa pessoa que não dá para contar, está incontável. Isso você está me dizendo para mim que ele está vivo. Mas está em coma. Não está em coma também não. Mas não pode, não consigo entender. Ao justo nasce luz nas trevas. Vamos repetir? Ao justo nasce luz nas trevas. Mais uma vez, ao justo nasce luz nas trevas. Então guarde isso, irmão. Quando o tempo fechar, quando tudo parecer sem saída, sabe? Romanos 5 diz assim, que que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e um caráter aprovado, esperança. Ele diz: a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo. Amém? Sabe, eu quero que você creia numa coisa que a Bíblia diz. A palavra do Senhor, ela diz: lance sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. A palavra do Senhor diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos,
e 1000 anos é como um dia. Ou seja, o tempo de Deus não é o meu tempo, não é o nosso tempo. Aquilo que eu demoraria 1000 anos para fazer, já está. Entende? Então pode ser que até hoje, meu irmão, há áreas na sua vida que você tentou resolver no seu braço, na força do seu braço, tentou resolver no seu intelecto, na sua inteligência, com a sua estratégia, mas chegou a hora de você baixar as armas e dizer: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Mas entregar, irmãos, normalmente a gente entrega fazendo assim, ó. Você chega diante de Deus e diz: Senhor, eu quero deixar com o Senhor esse meu problema, toma conta, Senhor, resolve isso para mim, mas eu vou embora e levo o problema comigo, senão eu só falei que ia entregar para Ele, mas não entreguei não. Sabe, aprenda a descansar no Senhor, né? Aprenda a descansar. Vamos colocar em pé, vamos. Eu quero que você que entrou aqui nessa noite dizendo assim: olha, eu senti que a situação estava difícil demais, mas agora eu vejo que já tem uma luz. A palavra do Senhor diz que tem uma luz que está vindo. Então eu não sei o tamanho da sua luta, da sua dificuldade, eu não sei o seu nível de decepção, de frustração, não é? Mas eu quero dizer para você, hoje é um tempo de restauração. Hoje é um tempo de mudança de pensamento. Nós vamos sair daqui determinado na palavra. Ele diz que agora permanece a fé, a esperança e o amor. E a fé não depende do Senhor, a fé depende de mim. Eu quero ter, eu vou procurar, eu vou orar, eu vou jejuar. Tá? Eu já falei isso aqui, gosto de repetir isso, gente. Olha, você quer ver 3 coisas que esfriam o coração do homem? Eu poderia falar a 4ª, que é o pecado, mas não vou nem falar o pecado, eu quero falar 3. Falta de leitura da palavra, falta de oração e falta de congregar. Falta de congregar. Quando nós decidimos não congregar mais, porque vai ter um jogo, porque vai ter não sei o que lá, enfim, sabe? Venha para cá quando você entrar naquela porta, porque a palavra do Senhor diz que uns têm salmos, outros têm hinos, outros têm cânticos, não é isso? Entra ali e diga: Senhor, me usa hoje aqui, me usa, me torna sensível para ouvir a voz do Senhor aqui. E se o Senhor te tocar no coração para orar com alguém, chega lá e diz: meu irmão, eu quero orar por você. Você tem algum motivo que você gostaria que eu orasse? A Bíblia diz que muito pode a oração de um justo em seus resultados. Ah, mas Deus não me ouve, não, eu sou um crente novo. E quem diz que Deus atende é por tempo? Só fundo de garantia que é tempo de serviço que dá muito. Quem tem muito tempo de trabalho tem muito fundo de garantia. Mas fé, meu irmão, não existe isso, sabe? Seja ousado, sabe? É Bíblia, que a gente precisa de conhecer a Bíblia. Então eu quero que você neste momento fechasse os seus olhos e nós vamos orar. Eu quero que você comece a orar falando, pronunciando aquilo que é a ânsia que está no seu coração agora, a preocupação. Ore e diga: Senhor, eu quero, sabe, ser livre desta situação, Pai. Eu quero ser livre. Deixa eu contar uma história que você vai até rir disso aqui, pensar que isso é gozação, mas não é não. Sabe que quando foi que eu descobri que eu sou uma pessoa ansiosa? Eu quero até que essas mulheres que estão aqui fechem o ouvido. Um dia, urinando, antes de acabar eu já tinha dado descarga. Falei: não entendi essa minha não. E depois daquilo, direto eu me pego fazendo essa presepada. Porque você dá descarga quando acaba, né não? Uma ansiedade, é tanto desejo, é tanto de acabar que Então eu quero dizer isso para você. A palavra do Senhor diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma.
que ninguém pode mudar um côvado, ou seja, uma medida qualquer na sua existência. Filipenses 4:6 diz que nós devemos comunicar ao Senhor essas nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui nesta noite, porque somos homens de esperança. Estamos aqui é porque cremos no Senhor. Que bom, Pai, que o Senhor não nos mede pelo volume da nossa fé, mas o Senhor nos mede pelo desejo, pela vontade, pela procura, pela esperança. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir por cada jovem que está aqui, aqueles que ainda não casaram, que têm vivido momentos de luta em suas vidas, que o Senhor lhes dê força, sabedoria, graça e poder do Espírito para fazer diferença nesta geração. Agora eu quero pedir por nós casados, Senhor. Pai, ensina-nos a ser maridos melhores do que o que temos sido. Ensina-nos a ser pais melhor do que o que temos sido, Senhor. Nós precisamos, nós queremos marcar a nossa geração de uma maneira que o legado fique, que quando nós formos, os amigos, os conhecidos, os colegas de trabalho, os filhos, vai lembrar da herança de caráter que nós deixamos, Pai. Eu quero te pedir por nós homens, Pai. O Senhor sabe que muitos de nós temos lutas intensas no nosso interior. Alguns trazem traumas da infância, outros da adolescência, outros da juventude. Mas eu quero pedir ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja ministrando no coração de cada um de nós homens, porque nós queremos marcar esta geração como homens de Deus, como homens parecidos com Jesus. Ajuda-nos, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor diz que para nós tem luz nas trevas, mesmo que nós ainda não estejamos enxergando, mas ela vai aparecer, porque é promessa do Senhor. Eu quero agora perguntar, se nós temos alguém aqui nesta noite que gostaria de dizer: Jesus, eu quero te receber como Salvador da minha vida. Eu tenho vindo à igreja, mas Senhor, eu quero hoje firmar um compromisso com o Senhor. Eu não quero ser um frequentador, mas eu quero ser um filho primeiramente, e depois eu quero ser um servo, um filho que serve. Se alguém, levante a sua mão, levante assim alto, para que eu possa orar por você. Alguém aqui? Não há? Então eu entendo que todos estão caminhando com Jesus. Eu quero orar ao final com 3 homens, tá? 3 homens aqui, com esse moço aqui de óculos, aqui. Quero orar com aquele senhor de cabelo grisalho, como eu, jovem, de cavanhaque ali atrás. Isto, você. E quero orar com aquele moço de gola vermelha ali, ó. Com você, tá bom? Quando terminar, você vem aqui, vocês 3. Se tiver mais alguém, o pastor Cláudio está aqui, o pastor Rafael está aqui, e nós vamos poder, outros mais, e nós vamos poder estar orando como por você, tá bem? Nós vamos terminar agora, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem algo que está perturbando muito a sua alma? Vem aqui à frente. Eu não quero que você me diga o que é não, eu só quero que você venha, porque nós vamos orar. Uma decisão que está atrasada, venha, pode vir. Não precisa ter vergonha não, gente. Pode vir. Venha. Uma decisão, uma expectativa, a alma está ansiosa, angustiada. Venha, venha. Aqui é um lugar desse mesmo. A Bíblia diz que aqui é a casa de oração, né? Jesus denominou ela como a casa de oração. Então aqui é o lugar onde nós vamos até o altar, e ali nós depositamos essas preocupações. Não preocupe se alguém vai ver você, você vai ficar com vergonha. Meu irmão, vergonha é ir para o inferno, mas ir para o céu, estar com Deus é bênção, né? Receber as promessas do Senhor é bênção.
E a palavra do Senhor diz: não andeis ansiosos. Meu irmão, eu quero deixar essa palavra com você. Você é um homem que tem uma história de trabalho, mas esses últimos anos você tem vivido muito mais incomodado, perturbado emocionalmente, do que trabalhando tanto assim. Sabe, eu quero dizer para você, o Senhor tem cuidado daquilo que te incomoda, da sua casa, tá? Dos seus filhos, tá? Da sua família. Você é um bom homem, você é um bom pai, né? Perfeito nenhum de nós fomos e nem somos. De uma coisa, o Senhor quer cuidar nesse momento da sua alma, sabe? Ele quer cuidar da sua alma, Ele quer fazer uma mudança. Você é um homem muito valoroso, guarda isso. Muitas pessoas olham para você com esperança de ter palavras de vida. Seja esse homem. Quer dizer para aquele moço ali que está ali de camisa verde, você, meu irmão. Meu irmão, você é um homem muito ansioso. A ansiedade te faz chegar à noite mais cansado do que o trabalho do dia a dia, sabe? E isso tem te atrapalhado até mesmo a dormir. Você tem dificuldade, quando você acorda no meio da noite, às vezes, para pegar o sono de novo, é outra luta, sabe? Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração, não se estribes no seu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Irmão, aceita o perdão de Deus. Você não precisa confessar mais, você não tem penitência que fazer para pagar, você já está livre, perdoado. O Senhor quer ter tempo contigo, tempo de qualidade, tá? Não estou dizendo que você tem que ficar 1 hora, não. Começa com 1 minuto, mas de qualidade. Tira a caneta, tira o papel de perto, tira o celular e tenha tempo com Ele, porque às vezes a gente está ali, mas a cabeça está em outro lugar. Não é oração, não, é uma oração de corpo presente, mas a alma está fora. É igual missa de corpo presente, só está o cadáver lá, a alma já foi embora. Senhor, eu quero no nome de Jesus, Pai, clamar ao Senhor por todos os teus filhos que estão aqui. Senhor, eu quero uma liberação de bênção sobre o trabalho deste homem. O Senhor sabe da sua dedicação, do seu esforço, e eu quero pedir, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor rompe todas essas barreiras. O Senhor tem visto e ouvido as suas orações, o Senhor tem visto o seu esforço, Pai. Então eu quero te pedir no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, hoje é o dia, a hora é agora, Senhor. Venha liberar sobre ele essa graça e esse poder restaurador, para que ele possa se ver como este homem valoroso que ele é. Que a sua autoestima, Pai, seja elevada, e ele possa, sobretudo, destilar, transpirar a presença do Senhor onde ele estiver. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe. Abrace e olhe, família. Oh Espírito Santo de Deus, para umas pessoas, é o que eu senti com você hoje aqui, que é Isaías 43, versículo 18 e 19. Deixa o passado no passado. Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor por este jovem. Senhor, ninguém como o Senhor conhece o coração dele.
sabe, Senhor, das suas necessidades físicas, emocionais, mas eu quero te pedir que nesta noite, Espírito Santo de Deus, o Senhor encha ele com a tua presença, com o teu poder e com o teu Espírito, Pai. Encha ele, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus. Para você aqui, meu irmão, Números 23:19, tá? Números 23:19. Pai, em nome de Jesus, Pai, esta atitude de vir à frente é para dizer ao Senhor que nós estamos trazendo o que nos incomoda, o que nos perturba, o que ansiamos, para que o Senhor tome conta por nós, Pai, porque nós estamos desgastando nossa vida dia após dia, com preocupações e mais preocupações, e a palavra do Senhor diz que nós não devemos andar ansiosos. Então eu quero pedir por cada um desses irmãos que estão aqui, por cada um deles dentro da necessidade que eles têm, Pai, eu quero pedir que o Senhor livre esses dois irmãos que eu sinto muito forte no meu coração, livra eles do adultério, Pai, em nome de Jesus. Livra eles do caminho da mulher adúltera, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Faça com que o coração deles se fechem a esta possibilidade, e eles sejam livres e libertos desse laço de Satanás, Pai. Abençoa, Senhor, abençoa, Pai, abençoa as esposas que estão em casa, aquelas que estão aqui, abençoa, Senhor, os filhos que estão em casa, morando fora, trabalhando, estudando, libera a bênção sobre eles, Pai, muda a história destas famílias aqui, em nome de Jesus, amém, amém, que Deus a todos vocês abençoe no nome de Jesus, amém. Pessoal, muito obrigado. A reunião superou todas as nossas expectativas. Eu sou muito grato ao Terges, que é quem está organizando o retorno do culto de homens. Ele vai organizar todas, vai nos ajudar muito aqui na igreja. Te abençoo, muito obrigado. Ô Lincoln, sem palavras. Da próxima vez você chega mais cedo. Falei, pô, costuma voltar e o cara não aparece. Deus abençoe. Muito obrigado. Aplauda o Senhor.